Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa última live da jornada Biofísica para Bioquímica. Vou dar mais uns minutinhos para o pessoal chegando. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho a Miriam vai estar aqui com a gente. Para quem não estava aqui ontem, eu sou Eline Dias, diretora do Instituto Biofal, tá bom? Bom, deixa eu ver quantas pessoas já estão na nossa live por enquanto. Vou dar mais uns minutinhos, que toda hora chega alguém. Boa noite, doutora. Mais um minutinho só, prometo. A gente vai começar pontualmente. Bom, gostaria de começar o dia de hoje parabenizando aos médicos que preencheram o diagnóstico do consultório e colocaram suas dúvidas. Foram muitos e a gente promete que até sexta-feira vocês todos vão receber a nossa resposta, falando sobre os pontos que foram colocados. E hoje a gente vai falar aqui sobre todos os pontos que foram colocados como dúvida, tá bom? Então, todo mundo que enviou dúvida, e foram muitas dúvidas, a gente incluiu dentro do escopo dessa live para que a Miriam possa respondê-los e todo mundo seja contemplado. Se você ainda não preencheu o formulário, ainda tem tempo, a gente está colocando agora o link lá no nosso chat de mensagens e também no nosso grupo de WhatsApp. Então, pode preencher que até sexta-feira a gente vai te dar o seu retorno final. A ideia do dia de hoje é que vocês saiam daqui sem nenhuma dúvida sobre como funciona essa medicina e como ela pode contribuir verdadeiramente para a vida dos pacientes de vocês e também para alavancar o consultório particular sem depender de plano de saúde, né? Um grande diferencial que vale para todas as especialidades médicas. Então, é isso. Tá bom, vamos esperar aqui mais uns segundinhos, a Miriam já está chegando e a aula já vai começar. Boa noite, Miriam. Seja bem-vinda. Boa aula para você, querida. Olá. Olá, boa noite. Miriam de Amorim, novamente aqui com vocês. Muito feliz de ver tantos de vocês que estiveram ontem conosco, aqui novamente, presentes. Muito bom, gente. Então, assim, sabendo que se você está aqui hoje, certamente é porque você fez ressonância com o que eu falei ontem, tocou você, e provavelmente você já tomou a decisão de tratar seus pacientes também, teve esse novo olhar sobre uma medicina mais integral, usando menos química, trabalhando campos de energia. Então, sinta-se já parte desse grupo de médicos incríveis, que realmente acredita na cura dos pacientes, uma visão de não mais suprimir os sintomas, mas usar cada vez menos química, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como, na prática, um grupo de mais de 500 médicos vem aplicando essa metodologia diferente de tudo que você já aprendeu na faculdade, mas de tudo mesmo. É sempre voltar para esse lugar, gente, de um novo paradigma, né? Se abrir para isso. Uma qualidade de informação que nós vamos passar para esse indivíduo, nosso paciente, e que vai trazer realmente uma resposta verdadeira dentro de um processo de cura. Então, nos formulários que muitos de vocês preencheram de ontem para hoje, nós temos muitas perguntas, serão respondidas ao longo do conteúdo da aula de hoje, vou procurar estar trazendo vários enfoques, né? Então, fique até o final, gente, para não perder nenhum conteúdo, ok? A gente vai começar, então, contando a história de Hipócrates, trazendo um eixo do que eu contei ontem, fazendo um link, um pai da medicina, que foi quem primeiro pontuou esse lugar, que é o lugar mágico do nosso trabalho, que é a physis, que é o biocampo, né? Ele afirmava que essa physis, que esse biocampo, compreendia a totalidade de tudo aquilo que é. Então, dela provinha tudo, o que era, o que é e o que será. Olha que lindo. Sol, terra, astros, árvores, homens, animais e os próprios deuses estavam aí, vinham daí. Hipócrates, então, introduziu uma visão de que era um campo que precisava ser cuidado, e hoje os físicos afirmam que esse campo de verdade precisa ser biorregulado, como nós ontem vimos aqui, em vários pontos. Então, Hipócrates tinha uma escola médica que mantinha os médicos por meses e anos,
fazendo imersão para trabalhar a mentalidade, cuidavam desse médico em primeiro lugar, para que ele pudesse ter a saúde e o preparo de verdade para conduzir as pessoas no caminho de uma verdadeira cura, levar as pessoas para o lugar onde de verdade ele estava, né? Já tinha conhecido, né? Por experiência. Por isso falava com vocês sobre a importância de trabalhar a mentalidade do médico para de verdade ele fluir nessa visão da medicina com um olhar mais ampliado. Dizer para vocês que se tem aqui muito caminho para caminhar, muita história, caminhos para resgatar sentido, entusiasmo, que são fundamentais para que consigamos dar conta dessa complexidade que está aí, né, gente, diante dos nossos olhos. Todo dia é um desafio. Quem está na clínica hoje está vendo o tamanho do desafio que a gente está vivendo. Então, essa physis vem sendo olhada de várias formas até hoje, né? Por exemplo, no contexto da homeopatia clássica, como eu falei ontem, ela é chamada de energia vital, mas ela tem inúmeras definições, e outras são quinto campo, como foi chamado na física, mundo gerador da forma, na biologia, mundo da ordem implícita, do físico David Bohm, que falou desse mundo da ordem implícita, que é o biocampo, campo quântico holográfico universal, que foi do DiBiase, que é um físico brasileiro incrível, consciência sintética, como foi descrito na psicologia transpessoal, e universo participativo, que foi o nome que Fritjof Capra deu a essa dimensão, né, a esse terreno biológico. Então, essa dimensão, essa physis, foi postulada cientificamente como biocampo, um termo este que foi aprovado em 1994 pelo National Institute of Health, como um campo bioeletromagnético e biofísico que participa da regulação da estrutura e da função celular e que tem sido usado para diagnosticar doenças com base em sua frequência informacional. Essa foi a descrição científica do biocampo. Esse biocampo, então, como eu estava contando um pouco para vocês ontem, traz uma metáfora que eu gosto muito de usar para explicar a dinâmica de como ele funciona na prática, da gente estar lá biorregulando, né? É aqui a metáfora do mar da vida. Então, eu gosto muito de trabalhar a vida comparada a esse grande mar, que ela é um grande mar, onde muitas vezes nós enfrentamos grandes ondas, não é isso, gente? Os grandes impactos, que o pessoal chama de cisnes negros, às vezes, que aparecem, né? Uau, existe isso, aquela coisa que entra, que ninguém espera. E aí as pessoas levam esses impactos na vida, o surfista está lá, as ondas grandes, de repente vem uma e ele cai da prancha. E muitas vezes ele perde a prancha. Se acha a prancha no mar, segue, tudo bem. Mas e se não acha? E aí vem aquela coisa de começar a afundar, né? Aquele sufoco, e você então precisa fazer o quê? Acionar, um bom surfista vai acionar o seu jet ski. Eu costumo falar para o paciente que o médico é um pouco jet ski. Lembre-se que eu sou o seu jet ski no mar, né? E aí entra o médico com uma qualidade de informação, que aciona esse campo, devolve a prancha para que o indivíduo possa, de verdade, seguir seus rumos. Essa é uma possibilidade da pessoa que já está lá surfando e tem os impactos da vida que jogam ele da prancha. O outro caso, nesse contexto, são os pacientes que nos chegam, a grande maioria das pessoas que não conseguem sair da zona de arrebentação da praia. Ficam lá, levando um caixote atrás do outro, asfixiados. Então, é aquela história do não tenho mais sentido, estou perdido, estou desesperado, estou ansioso, não tem mais caminho. E aí ele vai levantando e o mar, pá, pega ele de novo. Não é assim? Não é assim que a gente vê, gente, nos consultórios do dia de hoje? Todo mundo. Então, o médico, gente, é aquele salva-vida que entra para retirar o indivíduo daquela zona de instabilidade. Mas é preciso que esse médico tenha instrumentos, né, gente, para lidar com aquele nível de complexidade que está acontecendo ali. Porque, senão, ele não dá conta. E aí que entra a Biofal, que permite a esse paciente ser trabalhado em seus processos de cura para que esteja apto a surfar nesse mar da vida. Bom,
Aí, depois que o paciente começa a surfar, a gente inicialmente vai trabalhando o início do processo, o médico fica ali trabalhando, tira ele daquela zona de arrebentação, e aos poucos ele já vai se livrando de alguns padrões e começa a surfar, começa a entrar no mar. E o médico, a partir do momento que ele começa a surfar, e a gente sente direitinho, o paciente sente direitinho esse momento que ele é liberado, ele vai para um outro lugar, o médico também vai para um outro lugar. Agora, um lugar da medicina preventiva, que é aquele que estará pronto a acudir se alguma onda existencial vier desestabilizar de novo o seu paciente. Então, na realidade, esse eu considero o lugar verdadeiro da medicina, que é o lugar da medicina preventiva, né? O médico que fica ali no mar, com aquele olhar, né? Onde você passa a cuidar das famílias, que você acompanha por anos a fio, pois compreende esse lugar da medicina no vida dele. E hoje, por exemplo, foi um dia do meu trabalho que eu atendi várias pessoas, todas incrível, essas sincronicidades, todas assim de 30, 35, 40 anos comigo. Impressionante como as pessoas estão ali os anos a fio com você. Então, entendo que o maior desafio que o médico passa é de uma posição passiva para uma posição ativa no tratamento biofal. E isso é uma pergunta, né? Isso implica em tornar a vida pelas próprias mãos. Então, a pergunta que a gente recebe é: existem pessoas que assumem isso e outras não? Como lidar com essa questão? Então, a coisa não é bem assim, gente. A coisa não é tomar a vida nas próprias mãos, e sim o paciente criar uma consciência de gestor do seu próprio campo, no sentido de criar consciência desses pontos em que ele precisa de uma nova informação para seguir sua trajetória, se dar conta que está afundando, e não deixar o mar levar até ficar completamente afogado, né? Então, o próprio tratamento vai abrindo padrões de consciência, que é o espetacular do processo de auto-organização, que vai fazendo com que o paciente se dê conta dos seus esquemas de autossabotagem interna, da sua autoflagelação, da vitimização e de outros distúrbios que o impedem de assumir a gestão dos seus processos. Aí que está a beleza da coisa, que o próprio paciente ele vai chegando nesse lugar, né? Então, vou citar a história que hoje acontece com muita frequência, por exemplo, que são os dependentes químicos, né? Os alcoólatras, pessoal que fica mergulhado, que é numa condição totalmente passiva diante da complexidade que estão vivenciando. Então, vou trazer para vocês assim, um caso muito interessante para vocês verem o depoimento desse paciente, num contexto assim, um paciente da doutora Silvia Barros, um paciente de 54 anos, carreteiro, dependência química de crack, usuário de crack, 5 pedras por dia, que já chegou a 10, usuário de cocaína aos 35 anos de idade, chegou a ter princípio de overdose, já há 7 anos não usava assim maconha, que ele também usava anteriormente. Então, ele substituiu pelo crack, por ser mais leve e barato. Então, ele saiu da cocaína mais cara, foi para o crack e ficou por 5 meses internado em 2020. Um paciente de verdade grave, já com internação pregressa, depressão, muita depressão na idade adulta, ficou 8 anos com auxílio sem trabalhar. Aí ele veio para o tratamento em uso de quetiapina, 150 miligramas, Rivotril. Ele tomava 3 comprimidos de quetiapina, Rivotril, 3 comprimidos por dia, e aí foi feita uma primeira conduta para ele em dezembro de 2022. Ele ficou mais calmo, consumindo menos droga em relação ao que vinha usando, continuou trocando o dia pela noite. Depois, em fevereiro de 2023, ele começou a dormir mais cedo, porém ainda em relação, ainda usava a droga, né? Não havia tido modificado muito. E em março foi feita mais uma prescrição para ele, e após uma semana a irmã encontrou ele saindo de casa de manhã, coisa nunca dantes vista, né? Ele não tinha saído à noite, como todas as noites ele saía. Pela primeira vez viram ele sair de manhã, para espanto de todo mundo, e após 9 dias do esquema, ele relatou que estava 4 dias sem se drogar, e segue o áudio dele contando o que ele sentiu, né,
sobre esse processo. Vamos assim. Eu sou o Joaquim, aqui de Sete Lagoas, estou fazendo esse tratamento aí com a doutora e já tem 2 anos que eu estou tentando largar a droga, que é a pedra, né, uma das mais difíceis, e 2 anos e tomando remédio forte, tarja preta, e não conseguia largar. E passei a fazer esse tratamento com a doutora, né, tomando essas bolinhas, e já tem 8 dias que eu não uso, estou conseguindo. Eu acho que eu estou liberto, porque eu não estou tendo vontade nenhuma. Então é um tratamento muito bom, né? Que há 2 anos eu venho tentando e não eu consigo ficar 1 dia, 2 dias só sem usar. E usa a madrugada inteira, sai pra rua, e no fundo do poço mesmo. E depois que eu tomei essas doses maior que ela mandou pra mim, que são 6 vidrinhos, aí eu passei a perder a vontade de usar. E já tem 8 dias que eu não uso e não tô com vontade de usar. E se Deus quiser, eu tô liberto. E obrigado por tudo. E aí, Te amo. gente, é incrível, porque a gente tem muita gente nesse mesmo lugar desse paciente. É incrível as respostas na dependência química, no alcoolismo e toda sorte de coisas, onde as pessoas ficam lá afogadas num padrão e não conseguem sair. E você se sente liberado, descolado, sai da identificação. E é muito lindo. E eu vou trazer também agora o Dr. Cláudio Meira, de Joinville, um colega nosso psiquiatra, que vai trazer também um caso que vai explicar esse tipo de resgate que a gente faz da consciência humana, trazendo não só a cura física, mas um resgate da consciência, que é o mais importante desse trabalho. Doutor Cláudio, boa noite. Tudo bem, Cláudio? Oi, Miriam. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigada, Cláudio. Obrigado, Miriam. Agradeço o convite. Então, eu vou trazer o caso do Matheus, que eu comecei a atender ele quando ele era criança, né? Eu acompanhei ele dos 5 aos 9 anos, diagnóstico de autismo. E naquela época eu iniciei, ele tinha 8 anos de idade, com Neuleptil. Ele saiu da cidade aqui de Joinville, ficou fora um tempo, mas no decorrer desse tempo as doses foram sendo aumentadas, cada vez mais de psicotrópicos, né, que são os medicamentos psiquiátricos. E naquela época ele era muito agitado, ele começou a ficar agressivo e ele foi se tornando adolescente. Essas medicações engordam, então ele ficou muito pesado, né, muito difícil de conter, quebrava a casa inteira. E a família, como solução, teve que colocar ele numa jaula, né? Botaram uma cela e deixaram o quarto com uma cama de concreto, porque senão ele quebrava tudo. E aí eu voltei a vê-lo em 2020, em dezembro de 2020, quando eu já conheci o Biofal e onde eu iniciei a primeira série para ele. Ele, naquela época, ele estava tomando 7 tipos de medicações psiquiátricas diferentes, totalizando um total de 25 comprimidos por dia e 68 gotas do Neuleptil que ele tinha iniciado lá com 8 anos de idade, que eu tinha prescrito. Teve que tirar o Neuleptil porque ele tem menta, né? E eu já aproveitei e fui falando, mãe, vai retirando essas medicações. E o caso do Matheus, ele sim, foi uma retirada muito rápida, assim, em poucos meses, ele já diminuiu 80% desses remédios. Ele ficou mais calmo, emagreceu, ficou mais amoroso. E ao longo desse tempo, ele, agora já quase 3 anos, ele está sem medicação nenhuma, ele está tendo mais foco, essas eram as medicações, né, que ele fazia uso, né? Então, não toma mais remédio nenhum. E ele está calmo, interagindo, ele está aprendendo, ele está voltando a falar, né? Então, o que eu aprendi com isso?
o Biofal vai resgatando a conexão do ser com ele mesmo, né? A essência dele. E é isso que ele está buscando, ele está se reconectando. E também eu vejo quanto os psicotrópicos fazem o contrário, desconectam o ser. E cada vez eu vejo mais as crianças começando cada vez mais cedo com medicação. Então está muito comum, está assim uma coisa já de praxe, começar ali, está agitada, já vai para a medicação. As escolas pressionam a mãe para levar a criança que está agitada para medicar, né? Então, é isso que eu estou vivendo aqui e eu vejo o quanto o Biofal tem ajudado. Era isso, obrigado, viu? E agora a gente vai passar o filmezinho do menino que a mãe cedeu, a mãe mesmo gravou. Vocês vão ver como ele estava, o nível de agressividade dele. Ele ficava num quarto que parecia uma prisão, com grades, porque ele quebrava tudo. Pode passar, esse é o primeiro, a gente nem vai passar todo, porque as pessoas ficam muito impressionadas com esse vídeo. Ele passava o dia assim. Ele passava o dia assim, quebrando, ficava como numa prisão, quebrando tudo. Tinha que ter sempre uma coisa lá para ele estar quebrando, para ele estar mexendo. E vocês vão ver um segundo vídeo dele, recente, ele regando o jardim completo. Ele não tinha contato com ninguém. Precisa se sentir útil, é capaz mesmo sendo suporte 3, não deixe de estimular o Mateus. Olha mais um pouquinho. Então, agradecer a você, viu, Cláudio, por essa contribuição enorme aqui no dia de hoje. Muito obrigada, para as pessoas terem uma ideia do nosso trabalho. É muito importante essa inserção na psiquiatria, que é o nosso eixo hoje mais grave que a gente tem visto, as doenças mentais avançando em larga escala e a gente poder oferecer uma ferramenta para o médico de verdade trabalhar o ser, o retorno do ser a ele mesmo, né? Num processo do cuidar, né? Medicina muito hipocrática mesmo. Muito obrigada a você. E vamos seguindo aqui. Pessoas que perguntam o que significa Biofal. Biofal significa bio, de biocampo, e fal significa fatores de auto-organização. Então, Biofal é fatores de auto-organização do biocampo, né? Então, isso é muito importante colocar para vocês. E aí a gente traz os 7 medicamentos que nós utilizamos, que estão relacionados aos 7 centros endócrinos. Eu levei 9 anos para chegar só nesses elementos, estudando aí no curso de formação, as pessoas vão entender como é que eu cheguei a tudo isso. Então, o antimônio crudum, que está relacionado à glândula hipófise, o cáli carbônico à glândula pineal, o mercúrio solúbilis à tireoide e à paratireoide, o súlfuro ao pâncreas, o nátrio muriático ao timo, o auro metálico às gônadas e o amônio muriático às suprarrenais. Essas naturezas, gente, homeopáticas, esses medicamentos vão obedecer, precisam obedecer ordem, fluxos, ritmos, ressonâncias, que são conceitos da física fundamentais. Então, durante a construção desse código, eu levei esses anos todos, esses 9 anos, para encontrar exatamente essas naturezas que fizessem ressonância exata, precisa com esses centros endócrinos. Então, segui depois, por mais 3 décadas, são mais ou menos 30 anos, depois ainda na elaboração de qualidades de informações com maior complexidade, através da composição e de combinação dessas mesmas naturezas, no sentido de gerar fluxos de informação capazes de ativar o biocampo em todos os seus eixos de complexidade. E o que mais me intriga foi uma pergunta que fizeram e que eu vou colocar agora aqui. O que mais me intriga
como apenas 7 medicamentos combinados podem acessar a individualidade de cada ser. Isso não funcionaria como uma alopatia? Isso foi uma das perguntas que chegou para mim ontem. E a resposta seria, na realidade, gente, o modelo de fisiologia vital que se configurou na elaboração dessa epistemologia apontou para uma rede sistêmica que compunha os principais centros endócrinos, que eu tinha que compor uma fisiologia vital. Onde estaria apoiada essa fisiologia? Aonde? Nos centros, no eixo endócrino, que são hoje, esses eixos são postulados como centros consensuais de consciência. Esses centros endócrinos são postulados assim hoje, e, na realidade, são verdadeiros centros de inteligência. Inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência instintiva, né? Que agora a ciência está entrando aí nesses caminhos. Então, o trabalho foi exatamente estudar quais elementos estariam relacionados a esses centros endócrinos. E não é só isso, né, gente? A partir daí foram mais 30 anos para elaborar e fechar todos esses fluxos, todas essas redes e geometrias, né? E esse é um estudo muito complexo, que é apresentado hoje no curso avançado do Biofal, né? Então, não tem nada a ver com alopatia isso. Nós estamos já num outro paradigma e vocês vão ver ao longo da aula de hoje que o Biofal obedece às leis de cura preconizadas no contexto homeopático. Então, na realidade, nós estamos buscando naturezas que poderiam ler a informação natural desse campo, dessa base, o conceito inato dele, como ele é de verdade, tem que ler exatamente o idêntico desse campo. E ele lê um código idêntico aos fluxos desse campo, quase como uma chave de abertura para liberar todo o seu potencial que estava bloqueado. Assim, abrir a montanha mesmo, né, gente? Aquele código para a montanha abrir, e ela se revela, né? Então, vou passar mais 2 casos clínicos agora rápidos para vocês terem uma dimensão da complexidade que a gente trabalha em todos os eixos. Observem bem, gente, que eu vou mostrar coisa de psiquiatria, coisa de dermato, todas as especialidades vão entrar aí. Então, o doutor Basílio Costa, um grande colaborador de Curitiba, nos enviou esse caso que mostra muito a inserção e a velocidade do tratamento em casos crônicos, que é uma reação de uma paciente após a vacina de Covid, uma paciente do SUS que abriu um quadro de edema muito importante nos membros inferiores, logo depois da 4ª dose da vacina, ela vinha há 7 meses com esse sintoma e essa ferida que não respondia a nenhum medicamento, passou por 3 cirurgiões vasculares com tratamento sem nenhuma melhora, e aí, em abril, depois de 7 meses, ela faz a medicação do Biofal, e aí vocês vão ver as fotos de 1 mês e 1 semana depois, menos de 1 mês, mas talvez 35 dias. Então, observe a melhora do edema significativo, a lesão em 1 mês acabou totalmente, a paciente ganhou uma outra performance, fora a melhora do mental e todas as coisas, para vocês verem a complexidade dos casos que a gente pega. Tem outro caso, que é um caso de dermatite atópica grave, com início, a gente pega muita dermatite atópica grave, muita psoríase grave, muitos processos de pele, né? Então, essa paciente teve o início do tratamento com a Biofal, ela estava assim, essa paciente é do projeto social aqui, é uma paciente que foi atendida pela doutora Naisa Cruz, né, que é voluntária aqui no nosso projeto social, e 2 meses de tratamento, olha a evolução, as lesões desapareceram completamente, 11 meses depois, já sem lesão alguma, vocês veem as marcas na pele da quantidade de lesões que ela teve no passado. Isso vai levar um tempo para essas manchas claras desaparecerem, mas ela não tinha mais nenhuma lesão em atividade. Outra pergunta que eu recebi foi em relação às contraindicações. Gente, não tem contraindicação esse tratamento. A indicação dele é a vida e não tem contraindicação. Porque ele trata de um composto homeopático que não tem efeitos colaterais, não tem contraindicação. A gente trata recém-nascidos, gestantes, idosos, gente grave, gente em CTI, a gente
pedem ajuda, a gente... Em todas as situações ele tem inserção e não tem nenhum efeito colateral, nem coisa desse tipo. É um outro universo, né, gente? E aí vem aquilo que todo mundo está esperando. Na final de contas, como que eu posso biorregular esse biocampo? Não é? Que negócio é esse? Como é que a gente vai arrumar essa complexidade toda? Então, eu vou falar agora um pouco como funciona na prática a biorregulação do biocampo, através da abordagem de diagnóstico e da terapêutica, que empregamos aqui, onde vamos analisando a condição de cada paciente. Então, vai depender de um diagnóstico que você vai fazer, e o primeiro olhar que você vai ter que ter é para o que a gente chama aqui de grau de lesionalidade. É o grau de aprofundamento da doença. É a gravidade, se o paciente é grave ou não é grave. Qual é o grau? Ele é saudável? Ele está caminhando para uma doença grave, o que está realmente grave. Então, os pacientes funcionais são os mais raros hoje, né, gente? Para encontrar uma pessoa saudável de verdade hoje, está difícil, né? Gente sem histórias prévias, as pessoas têm sempre assim, sem história prévia de doença grave e tal, e ele vai ser um paciente que vai ter tendência a fazer os quadros agudos, as amidalites, né, aquelas com febrões, porque ele tem um biocampo que oscila, que está solto, que tem uma flutuação ampla na sua ressonância. Você vai ter os pacientes lesionais leves, que já apresentam alguma alteração nos exames laboratoriais e clínicos, eles já possuem alguma doença crônica na avaliação da sua história clínica, com frequentes quadros de agudizações do crônico. É aquela pessoa que tem infecção urinária de repetição, candidíase de repetição, otite de repetição, e aquela coisa que agudiza, mas é uma coisa do crônico. Tem muito essa onda nesse paciente, né? Esse tipo de sintoma. E você tem um terceiro grupo, que hoje, infelizmente, é a maioria, né? Que é o paciente lesional grave, porque são pessoas que já têm doenças muito graves. Então, você pega, por exemplo, uma bronquiolite grave, asmas graves, quadros, pneumonias de repetição, as pessoas que não saem de quadros de pneumonias de repetição, quadros autoimunes com comprometimento álgico importante, uma doença de Crohn, por exemplo, o câncer está aí, labirintites graves, Meniere, síndrome de Meniere, insônias. A insônia, gente, grave, é um desequilíbrio muito profundo do campo. O Alzheimer, quadros psiquiátricos graves, a síndrome do pânico, artrites, púrpura trombocitopênica, perdas cognitivas, distúrbios muito sérios de comportamento estão aí dentro dos lesionais graves. Então, os pacientes funcionais, eles vão ter um biocampo com flutuações mais amplas em sua ressonância e que vão pedir o quê, gente? Vão pedir frequências de energia com uma maior potência medicamentosa. Para o quê? Para neutralizar essa função de onda, não é isso? Os lesionais leves vão ter alguma flutuação, mas com menor amplitude em relação aos funcionais, e por isso eles vão pedir doses intermediárias na condição do seu tratamento. Enquanto os pacientes lesionais graves, os pacientes que vêm de verdade com as doenças mais sérias, eles quase não têm flutuações no campo, eles estão cristalizados. Lembra a história ontem que eu falei do sapinho dentro da panela? Estão totalmente cozidos ali já, né? Então, você tem que trabalhar com frequências muito suaves para ir desbloqueando esse paciente devagar. Então, é um processo, como o Cláudio acabou de contar, que ele levou, está aí 3 anos com esse paciente, não é isso? Não é milagre de um dia para o outro, mas a pessoa vai tendo ganhos. Esse é um paciente muito grave que ele apresentou. Então, observe que os pacientes mais funcionais precisam de doses mais altas para compor a função de onda, que é mais ampla. Os lesionais leves vão demandar uma dose um pouco mais baixa para neutralizar essa função de onda. E os graves que estão com o campo muito paralisado, vão pedir as doses mínimas. E o médico, no curso de formação, eles vão aprender a manejar com milhões de casos clínicos que a gente discute, é uma coisa rica, todo dia, discussão de... Gente, é caso todo dia de todo mundo entrando
é uma coisa lindíssima, porque nosso grupo de Zap, vocês imaginem vocês estarem no grupo com os médicos de todas as especialidades, discutindo o caso, o que a gente aprende de medicina é incrível. Então, nesse contexto, a melhor potência é a mais adequada para o grau de lesionalidade do paciente, não é a mais alta, que é a melhor, né? É a potência simílimo, a idêntica, a vibração do campo daquela pessoa, é a que vai realizar o trabalho da forma mais suave possível. Muitas vezes o paciente refere em seu processo de cura que ele mesmo que se curou. Ah, gente, eu me lembro de um caso de um paciente que chegou no meu consultório, falando, doutora, eu melhorei disso, melhorei de tudo, mas, doutora, fui eu que me curei. Eu falei, foi você mesmo que se curou. Sabia que foi você? Não é o Biofal que vai te curar. O Biofal, ele vai desbloquear o seu campo e trazer a potência do campo que você tem, a sua vida, que é muito poderosa, gente. Eu falo para vocês, eu já vi tanta gente se curar, que eu posso falar isso aqui para quem quiser ouvir. É muito poderosa. Então, é o mais alto grau da arte médica, é a medicina ir para esse lugar dela se abster de si mesma no processo, abrir alas para a vida de forma absoluta, por considerar que é a própria vida que se cura, que traz movimento, que traz vida, aliás, que nos criou a todos, né? Então, é voltar para esse lugar, né? Então, o médico, partindo do grau de lesionalidade, do quadro que o paciente está apresentando, deve escolher as potências que irá prescrever para que o processo de cura seja suave, efetivo, e isso é ensinado de forma mais detalhada no nosso curso de formação para médicos. Agora, importante a gente entrar nos quadros agudos. E os quadros agudos, lembram da história que eu contei ontem do menino para vocês, da pneumonia, que desapareceu no mesmo dia, quando eu dei lá o licopódio, antes de eu começar o trabalho com FAO? Pois é. E aí, gente, tem um dia que a gente chega no nosso sonho. Então, esses anos todos, esses médicos vêm tratando quadros agudos de toda a ordem com resultados surpreendentes. Pacientes e familiares cursam cada vez com menos antibióticos, a não ser a profilaxia para cirurgias, que é uma coisa onde a gente não se mete nunca com cirurgião, tratamentos odontológicos, nunca interferir, porque muitas vezes é cirurgia, ou quadros extremos em que a gente entra com tudo que se tem, não é? Mas, normalmente, a gente não precisa utilizar, né? E o paciente vai aprendendo a lidar com os quadros agudos, avisar logo o médico, pegar o quadro de início e abortar a onda logo de saída. Então, quadro agudo é a hora da onda grande. As funções de onda do biocampo fazem aqueles picos num quadro agudo e o médico entra para neutralizar essa função de onda com uma informação precisa para cada situação. Em seguida, o paciente, então, se libera desse padrão, segue sua vida, renova processos, abre sua criatividade, porque o que mais desespera o médico no contexto da medicina oficial, a gente está vendo os médicos chegando aqui no grupo, contando esse drama, é ver o paciente voltando sempre ao mesmo problema, inclusive só agravando. Não é assim, gente? Isso tudo que eu estou dizendo faz sentido para vocês? Então, vamos falar agora um pouquinho das potências medicamentosas. Então, estas são as potências medicamentosas do Arqueus, né, que é o medicamento que a gente utiliza na metodologia Biofal, na medicina Biofal, sendo a 9-DH mais baixa, que são usadas, por exemplo, para os pacientes lesionais graves, e as doses mais altas, que são utilizadas para os pacientes mais funcionais, ou em quadros agudos, porque em quadros agudos a gente tem que dar a dose mais alta para neutralizar a função de onda que está ampliada. Durante o curso de formação, o médico aprende a fazer, então, a composição dessas doses para a primeira prescrição e depois é orientado como ele vai fazer e dar sequência a esse tratamento com a segunda prescrição e a todas as prescrições que ele deverá compor nessa biorregulação, se o paciente agudizar, se o paciente tiver um trauma no caminho, você vai aprendendo a lidar com isso. Então, na prática clínica, isso foi outra pergunta que chegou aqui várias vezes ontem, eu já tinha falado, vou repetir, não precisa ser homeopata para prescrever a medicina Biofal.
Não precisa ter feito cursinho nenhum de homeopatia, coisa nenhuma para prescrever a medicina biofal. Por quê? Porque no contexto desse curso, vocês vão receber tudo do contexto homeopático, para vocês entenderem como que é a cura, como cura, as leis de cura e tudo que é importante da gente aprender a diagnosticar e a tratar, vocês vão receber aqui. Segunda coisa, reafirmar que não há efeitos colaterais. E terceira coisa, é a questão de que a gente aqui promove a biorregulação do biocampo através de um composto homeopático, com dinamizações específicas, com registro na Anvisa, e a gente trabalha dentro de uma escala decimal hahnemanniana, que é a mais suave das dinamizações utilizadas na homeopatia. Então, potências medicamentosas vão ser, então, avaliadas pelo médico, de acordo com a gravidade do quadro em questão e o grau de lesionalidade desse paciente. Agora eu vou contar para vocês uma coisa muito linda sobre as fases do processo de cura. É uma representação que traz uma realidade que vocês vão assistir no processo de cura dos pacientes. O que tem que acontecer para um paciente se curar? A primeira fase consiste no paciente receber a energia correta, a informação, o código, pá, idêntico ao campo, na forma do biofal, para que o indivíduo possa colocar um processo em marcha. Se colocar, então, nesse processo, o que acontece? Ele vai para o lugar do observador. Ele sai da identificação daquela panela quente. Lembra a história do sapinho de ontem? Que ele estava lá, ele sai daquela identificação, ele lembra que ele é um sapo, que ele pode pular da panela. Ele olha e fala, meu Deus, por que eu não vi isso antes? Gente, a gente escuta isso milhares de vezes. Aonde eu estava que eu não via isso? Essa loucura que é a minha vida, essa loucura dessa situação. E aí a pessoa toma a responsabilidade como sujeito do seu próprio processo. Então, criar um centro de consciência, onde a pessoa assume seu lugar em si mesmo e no mundo. Então, essa informação, gente, idêntica ao biocampo, ela gera um alinhamento interno que vai favorecer esses saltos de consciência e que vão libertar o indivíduo de seus padrões mórbidos, onde nascem as crenças, os pensamentos insanos, no qual o indivíduo fica preso. Não é, gente? Você não conhece pessoas que ficam presas numa mesma mágoa 30 anos? É impressionante. Pena que eu não tenha tempo aqui para contar história. Porque eu conto muita história. Tem muita história para contar. Então, essa primeira fase é chamada de nigredo. Por que tem esse nome? Que as antigas tradições médicas deram esse nome. Porque vem de você entrar em contato, conscientizar essas forças da sombra do inconsciente. Então, aquela situação, podia ter feito diferente, nossa, isso aqui não está certo. Então, você tem que entrar, porque não existe cura sem consciência, gente. Esse negócio de tomar um remédio e tudo sumir, isso não existe. A pessoa tem que olhar e dizer, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não vou mais fazer esse caminho. Eu não quero mais essa escolha para mim. Isso é cura. E aí, o indivíduo vai para um outro lugar e a doença some, porque ele não está mais naquele lugar onde ele gerava doença, nesse campo. Ele saiu daquele lugar. Ele foi para um lugar de luz dentro dele. Não quero mais ser infeliz, vou ser feliz. E é isso. Então, a nigredo é esse lugar, né, onde o indivíduo vai se apropriando da sua realidade, da visão da sua realidade. Assume a verdade disso, e esse processo é muitas vezes doloroso. Crescer é doloroso, não é, gente? Implica se dar conta de que você estava equivocado. Nossa, nada a ver aquilo que aconteceu. Implica em aprender a se perdoar, rever posições, rever mudanças. E nesse ponto o médico deve estar apto a estar ali com o paciente, ajustar a potência se precisar, a ter uma ausculta, né? Pessoas, por exemplo, que tiveram um passado muito complicado, né? Vão ter aí que olhar coisas mais complicadas, e o médico é aquele que está cuidando, está dando força para ele seguir. E aí ele entra na segunda fase, que é bem o contrário, albedo, que é a prata. Então, ele vê tudo claro, ele fica animado, fica entusiasmado, começa a fazer planos
de decisões em cima do que ele examinou. E aí ele vai para a terceira fase, que é a rubedo, que é o ouro, né? Que representa a entrada na ação. Ele começa de verdade a mostrar, a mudar, a tomar atitudes em cima desses processos que foram elaborados. É como se ele entrasse na verdade dele, na essência de si mesmo. Então, surge, gente, com isso a compreensão sobre aprender a lidar com os padrões mais sutis, né? É aquela história de descascando a cebola, né, gente? E a rubedo é esse coração da cebola. A pessoa vai chegando a insights criativos. Gente, então era isso. Nossa, aí vai fechando e vão acontecendo as sincronicidades, porque esse tratamento traz sincronicidades, que é uma coisa assim que a gente ainda vai, a humanidade ainda tem que estudar muito sobre isso, como o universo está implicado no nosso processo de cura. E agora eu vou trazer um depoimento para vocês de uma paciente minha muito querida, que ela é incrível, e ela falou, não, eu queria dar o meu depoimento, e eu estou trazendo ela para vocês verem, o processo dela foi muito lindo, vocês verem como é essa viagem para as pessoas. Oi, o meu nome é Samantha e eu quero te contar o que Biofal fez comigo. Eu tomava remédios controlados há 30 anos. Eu já tinha tentado de tudo que é medicação. Eu tomei sertralina, tomei Zoloft, Reconter. E ainda assim, medicada, eu tinha que tomar o Rivotril, gotinhas, até 5 gotinhas, dia sim, dia não, para acalmar os ataques de ansiedade, crise de pânico, alternando com depressão. Então, isso tudo eu passei com vários psiquiatras, psicólogos, terapias comportamentais, terapias de todos os jeitos. Isso tem 2 anos que eu estou em tratamento com Biofal. E aí eu já li, ai meu Deus, eu vou fazer mais uma consulta, vem mais remédio e não vai dar jeito nisso, né? Falei a pérola, falei, olha só, eu já estou assim há 30 anos, eu já fiz tudo que é remédio, já usei tudo que é terapia, então se você ficar mandando eu tomar bolinha, na lua cheia e não sei o que, eu fui bem grossa, mas era o desespero, né? Você, por favor, não perca seu tempo, eu não vou perder meu dinheiro. Aí ela olhou pra mim assim, serena, cheia de amor, não botou a mão em mim, falou assim pra mim, calma, você vai ficar bem. Eu conto isso, eu até me emociono, porque foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei bem, eu tô bem. Quando eu fui na consulta com a psiquiatra, ela olhou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, por quê? Ela falou, porque você tá outra pessoa, o que você fez? Que pozinho que você tá tomando? E ela achou até que eu tava usando droga, sei lá. Aí ela falou que pode confiar em mim, o que você está usando e tal. Aí eu falei, né, da medicina Biofal, ela até se interessou, ela ficou muito surpresa com a minha melhora e começou a desmamar, né, começou a tirar a medicação, tirar. E eu vi que eu tava completamente restaurada quando um dia eu saí, eu tava sem o Rivotril na bolsa e plena. Eu me lembro que eu mandei até um zap pra doutora Mídia e falei, eu tô sem a muleta. Eu nunca mais tomei Rivotril. Eu hoje voltei a atuar no meu trabalho, me reinventei. Eu acho que a medicina é isso. É realmente olhar pro semelhante, é curar, é trazer o brilho no olhar de novo, como eu tô aqui com o meu. Oi, o meu Que lindo, né, gente? nome é Samantha. Isso aí, gente, é assim, o tempo todo os pacientes chegando, falando, dando depoimentos, agradecendo pelo zap. Então, outra coisa que a gente seria muito importante estar trocando com vocês é sobre as leis de cura, que a gente toda hora está falando aqui das leis de cura, né? Ah, porque obedece às leis de cura, que leis são essas? Então, um discípulo de Hahnemann, que é o Hering, que fez um estudo muito aprofundado e trouxe a análise de como de verdade acontecem as leis de cura, e isso é um conhecimento que ele trouxe também da antiguidade, e a compreensão desses fluxos da natureza nesse biocampo. Então, esses fluxos vão acontecer de cima para baixo, de dentro para fora, dos órgãos mais importantes para os menos importantes, e na ordem inversa ao aparecimento dos sintomas. Então, os sintomas vai do sintoma atual para o antigo, vai desprogramando, até acontecer o quê, gente? Quando chega lá, um renascimento da pessoa, que vai desprogramando, e a pessoa como... Você sabe que eu já ouvi vários pacientes chegarem para mim e falar assim, a sensação que eu tenho com esse tratamento é que parece que eu estou vivendo várias vidas numa, porque parece que você renasce. Então, desprograma o que não é e nasce um novo ser. E aí, são como um videogame, né, gente? A gente vai passando de etapas, de fases. É lindo, e o paciente percebe essas mudanças. Portanto, gente,
Nesse caminho da biofísica, a gente aprende também que os processos de cura vão obedecer a um curso das leis naturais da vida, que são preconizadas, então, no contexto da homeopatia clássica. A vida tem aqueles ritmos, tem seus fluxos que devem ser obedecidos, e se o caso for muito grave, significa o quê, gente? Significa que os padrões estão bem arraigados, cristalizados na mente daquele paciente, e você precisa dar o tempo justo para que a consciência daquele indivíduo elabore aquele padrão. A pessoa tem que se dar conta. E cada um tem seu tempo, tem seu ritmo. Aquilo está trabalhando a pessoa o tempo inteiro. Então, todo mundo sabe que a doença é mental. Mente sã, corpo são, não é assim? Então, doenças graves têm raízes muito profundas no mental. Então, não tem essa história de tomar o remédio e ficar completamente curado no dia seguinte. Vai ter que atravessar seus processos, encarar sua verdade e, via verdade, renascer para o que você é de verdade, no seu ser. Outro conceito importante de colocar para vocês é que não existe uma cura estática, uma cura para sempre, como muita gente pensa, vou curar para sempre, nunca mais vou ter nada, isso não existe. Você desprograma os padrões do indivíduo, obedecendo às leis de cura, você vai ver acontecer o desprograma até o passado, limpa, mas o indivíduo deve seguir cuidando da gestão do seu campo interno, porque esse campo flutua. Nós estamos dentro de uma entropia, ele precisa ser o seu próprio gestor, aquele que escolhe o que vai comer, que vai cuidar do seu exercício físico, da sua meditação, de se conectar com a natureza, botar lá o pé na grama, né? Do seu processo de cura, começar a sacar que ele tem um mundo interior muito rico, então vai surgir um interesse natural pelo seu autoconhecimento, ele vai seguir um fluxo harmônico que busca naturalmente esse alinhamento interno. Entretanto, a vida, a gente não pode esquecer, né, gente, que é entropia. Todo tempo a vida está mexendo, jogando e está entrando coisas para ti. E você tem que manter o seu centro. Há uma constante perda de energia, né? Então, se o seu paciente sair de um lindíssimo processo de cura e volta a se descuidar, abandonando seu lugar de gestor, sofre impactos na vida, não faz nada com isso, não te procura, deixa rolar, né? Não procura de verdade, ele vai deixando afundar. O que você acha que vai acontecer? Ele vai começar, de novo, a apresentar os sintomas mais suaves. Foi lá onde começou, com uma rinitezinha, aí ele começa de novo com a rinitezinha, aí a coceirinha que tinha sumido volta, e aí, se ele não tomar providências e o estresse seguir avançando, daqui um pouco ele está de novo com gastrite. Vocês entendem qual é o processo? Então, por isso que esse é o conceito da medicina preventiva, porque a gente tem uma entropia e a gente tem que cuidar de estar o quê, gente? Surfando em cima da onda sempre. Se afundou, acabou. Então, é isso que é importante trazer esse conceito para vocês entenderem como funciona. Então, os sintomas são sinais de que o corpo envia de que o sistema está precisando de correção, não é isso? Como é que o biocampo ia avisar que está entrando em falência? Sintoma. Ah, não entendeu? Outro sintoma. Não entendeu? Outro sintoma. E se suprimir com medicação sem cuidar do desequilíbrio, você vai aprofundando até pegar os níveis cardíacos, nível mental, que é o que a gente está vendo hoje aí. A população muito comprometida mentalmente por não cuidar da causa dos adoecimentos. Então, este é um tempo de grandes impactos, não é, gente? A medicina está aí, de verdade, sendo desafiada a cumprir o seu legítimo papel. Deixar aqui, então, com vocês, essas primeiras noções de que temos para compartilhar nesse caminho, esse privilégio de poder assistir esses campos inteligentes curarem o paciente. Agora, eu queria trazer para vocês, também foi um pedido ontem de um colega, de trazer uma pesquisa clínica que foi realizada, eu fiz o meu mestrado na UFRJ, e logo depois do mestrado eu fui convidada a ser pesquisadora voluntária do Hospital Clementino Fraga Filho, no ambulatório de toxicologia clínica, de saúde ambiental e ocupacional, e depois eu
fui convidada a fazer uma pesquisa lá com os pacientes intoxicados de organofosforados, os agrotóxicos, e solventes, que eram pacientes que estavam lá há anos, considerados incuráveis, tomavam de tudo, antidepressivos, e não melhoravam com coisa nenhuma. Vocês viram ontem o depoimento de uma paciente do Fundão, né, a Edna, falando do sofrimento dela, e dali era para pior, né? Então, essa pesquisa teve como objetivo principal avaliar a indicação clínica para o uso do Biofal nos casos crônicos refratários a tratamento prévio convencional, no enfoque nas alterações imunológicas e neurológicas. Então, o primeiro grupo eram de pacientes intoxicados por organofosforado, agrotóxico. Os pacientes apresentavam 24 sintomas graves relacionados à intoxicação por esses organos fosforados, com os 15 pacientes que permaneceram aderidos ao tratamento, foram realizados 3 cortes de análise, respectivamente, avaliados no 4º mês depois do início, no 8º mês e no 18º mês, né? Com 18 meses de tratamento. Então, eu estou a apresentar para vocês, para não complicar muito a apresentação, só o primeiro corte e o fechamento da pesquisa com os 18 meses e os resultados. Então, no gráfico 1, vocês observam aí, sintomas considerados mais graves e específicos da intoxicação crônica por agrotóxicos, como as vertigens, tonteiras, depressão, perda de memória, diminuição de concentração, eram referidos entre os 80% e 100% da população examinada, enquanto a confusão mental, parestesia de extremidades, muita agressividade, visão turva, tremores, taquicardia, apatia e diminuição da força muscular foram referidos entre 26,7% e 73,3% da população examinada. Então, nesse outro slide, no âmbito geral, no prazo final de 18 meses, observou-se em 100% da amostra a negativação dos sintomas de tremores, parestesias de extremidades, apatia, a primeira coisa que desapareceu, diminuição da força muscular também, síndrome de pânico, melhora incrível, diarreia, cãibras e a agressividade. Uma melhora em torno de 90% a 80% nos pacientes com sintomas de irritabilidade, cefaleia, vertigem, tonteira, insônia e visão turva, depressão, náuseas, dispneia e sintomas digestivos. Entre outras melhoras que vocês podem ver no gráfico. E a gente tinha uma resistência ao sintoma mais difícil de recuperar, que levou mais tempo, foi de memória e concentração. Hoje, eles estão até hoje em tratamento. Eu mantenho esse tratamento há 17 anos e queria dar uma ressalva aqui, que todos os pacientes, a maioria vieram da FUNASA, e tinham muitos amigos, muitos ficaram intoxicados, e eles sempre chegavam na minha consulta e diziam assim: doutora, todos os nossos colegas intoxicados morreram de câncer, só nós estamos vivos. Então, estamos 17 anos e não existe a possibilidade de um paciente intoxicado grave de agrotóxico e solvente não fazer um câncer numa faixa de tempo dessa. Normalmente, com 3, 4 anos, eles já começam com quadros graves. Então, eu estou cuidando desses pacientes esses anos, primeiro pela adesão e pela amizade que a gente criou, e também para levá-los a esse lugar de mostrar a humanidade como um tratamento preventivo realmente protege a gente de doenças graves, ok? A outra população é uma população intoxicada de solvente. Esses pacientes são muito graves, muito graves. A amostra final de 14 pacientes, eu tive 2 pacientes que foram retirados da análise quadrimestral, porque não compareceram à última consulta, era a regra da pesquisa. Foram realizados 3 cortes de análise, 4º, 6º e 18º mês, da mesma maneira que os pacientes com agrotóxico. Então, na análise, nós vamos demonstrar aqui os 24 sintomas a partir do gráfico inicial e em 18 meses. Então, no gráfico 1, vocês vão observar os sintomas considerados mais graves na intoxicação por solvente, que é uma diminuição da concentração, depressão, perda de memória, todos eles praticamente tinham. Os sintomas de apatia, tonteira, confusão mental, agressividade. A agressividade desses pacientes é inacreditável. Assim, nenhum deles estava mais convivendo com a sua família, eram muito agressivos.
não tinham a menor condição de convívio social, né? Foram referidos esses sintomas em 67,7% e 50% dessa população. No gráfico 2, no âmbito geral do prazo final de 1 ano, observou-se 100% da amostra a negativação dos sintomas de dispneia, agressividade, astenia, pânico, intolerância ao álcool, apatia e desvio de comportamento. Melhora muito grande no desvio de comportamento. A melhora em torno de 80% nos pacientes com sintoma de depressão, confusão mental, peso nas pernas, falta de coordenação, alteração senso-perceptiva, que é muito alterada nesses pacientes. Eles têm ilusões, eles têm visões, é uma coisa bem complexa, desânimo e sintomas digestivos. No prazo de 18 meses de tratamento desses pacientes classificados no âmbito homeopático como lesionais graves de caráter irreversível, prestem atenção, observou-se 28,6% da amostra com remissão de 100% dos sintomas, 14,4% com remissão de 90% dos sintomas, 7,2% dos pacientes com remissão de 70% dos sintomas, 28,4% dos pacientes com remissão de 50% dos sintomas, 7,2% com melhora de 20% dos sintomas e 2 pacientes não retornaram para a última avaliação ambulatorial. Então, essa foi minha história lá no Fundão, na Universidade Federal, que segue até hoje acompanhando esses pacientes, e vocês viram ontem a aplicação. Vocês viram ontem a aplicação que eu mostrei também no chumbo. Lá nesse ambulatório, a gente, na verdade, atende pacientes de todos os de todas as classes de intoxicação, mercúrio, chumbo, é um ambulatório de referência no Brasil em toxicologia clínica. Agora eu queria trazer um pouco uma pergunta que foi colocada ontem, assim, como seria uma consulta prática no contexto do Biofal? Então, gente, a consulta é uma consulta como... não tem muita diferença. Vocês, no curso de formação, você vai aprender assim, a queixa principal, aquilo tudo que a gente sempre aprendeu, a gente tem que tirar os sintomas do paciente, mas a gente aqui vai trabalhar o que é o digno de curar nesse paciente. Você vai ter um outro olhar, no sentido de ter uma visão do grau de lesionalidade desse paciente, e o que você vai olhar na vida dele para você acompanhar o processo da consciência dele ser resgatada. Isso é lindo. E é uma anamnese muito especial que a gente vai ensinar para você aqui. Outra pergunta que se fez foi se os dentistas podem aplicar essa metodologia, e infelizmente a gente não tem como abrir isso para os dentistas, porque a gente trabalha com uma complexidade muito alta, e principalmente porque a gente recebe pacientes hoje muito graves e que vêm com todo um arsenal de medicamentos alopáticos, em que a gente tem que trabalhar e ver o que pode trabalhar com o especialista na hora de desmamar algum tipo de... Então, tem que ter a visão, se o paciente gripou, se vai estar fazendo uma pneumonia, tem que vir para auscultar, e isso não tem como abrir mão. Não tem, porque a gente mexe com um nível de complexidade muito alto. Pelos casos que eu apresentei hoje para vocês aí, vocês veem o tipo de coisa que a gente tem pego na clínica para lidar. Não tem como não ser médico, ok? E médico veterinário. A gente tem os médicos lindos no grupo, e os animais têm respostas fantásticas também para esse tratamento. Outra pergunta foi, eu quero uma medicina integrativa que trate a mente, corpo e espírito e que seja acessível para os pacientes. Eu encontro isso no Biofal? Então, gente, o Instituto tem projetos sociais em diversas cidades brasileiras. Tem em BH, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Mato Grosso, Joinville, Matutu, onde a gente atende toda a população lá. Então, para pacientes de até 3 salários mínimos, eles têm acesso a esse projeto. O tratamento com arqueus ainda não é acessível a todos por conta do reduzido volume produzido por um laboratório farmacêutico, que tem um alto custo, que só produz esse medicamento. Então, qual é o nosso grande sonho aqui, de verdade?
é ampliar o corpo médico, aumentando assim a produção, para que a gente possa reduzir o valor desse medicamento para todos. Esse é o sonho desse trabalho, é assim, é a gente chegar no topo da montanha, né? Então, agora, antes de encerrar, eu vou mostrar um depoimento da médica da nossa última turma de formação, para vocês terem uma ideia do olhar de uma pessoa que acabou de fazer essa formação. Meu nome é Maria Lúcia de Oliveira Santos, sou médica há 46 anos, fui pediatra durante 7 e depois passei a fazer radiologia porque eu tinha 2 filhos pequenos, não tinha com quem deixar para ficar. Mas como eu sempre gostei de trabalhar com gente, então eu comecei fazendo Ayurveda, eu fiz um pouquinho de medicina chinesa e de repente eu encontrei a Miriam no Biofal, que junta tudo isso e que é assim me dá uma sensação de gratidão muito grande, porque eu acho que eu condensei toda a minha expectativa, o que eu queria fazer na minha vida. Agora, vocês falaram que não vou chorar, simples assim. Aqui, então, a gente cuida, não com um olhar na doença, mas com um olhar na saúde. Trazer de volta o campo saudável. E aí o campo vai devolver ao indivíduo sua condição. A gente começa a ter mais consciência das coisas. Então, elas vão se encaixando cada vez mais e vão ratificando tudo aquilo que a gente sente. Então, é isso o que está assim, me alimentando para continuar nesse trabalho que eu estou achando assim, maravilhoso. Essa sou eu, quer dizer, estou me tornando eu agora, assumidamente, dentro daquilo que realmente eu acredito, que é o lidar com o ser humano na íntegra. Não é com as partes dele e muito menos com as doenças que ele vem a ter. Então, gente, para ensinar todo esse conteúdo, mostrar toda a experiência, muita história, muita coisa para ensinar para vocês de como usar isso na prática clínica, nós criamos o curso de formação dos médicos Biofal e também para médicos veterinários Biofal. Então, o objetivo é habilitar médicos de qualquer especialidade médica a aprender a regular esse biocampo. Então, já são mais de 15 anos com esse instituto formando médicos de todo o Brasil e hoje mais de 500 profissionais já aplicam a medicina Biofal. Então, aquela coisa, né, dos cursos, você recebeu essa informação, como eu recebi lá no 3º ano de medicina, e aí perguntar a você o que você vai fazer com essa informação. Vai deixar a semente morrer ou vai plantar sua semente e ver a árvore florescer como todos aqui estão vendo? Se dá essa oportunidade. Tenho certeza que você vai amar. Então, nessas 2 aulas, nós buscamos abrir a sua cabeça para essa nova medicina, procurei dar o melhor de mim para vocês, toda a equipe aqui trabalhou arduamente para poder trazer a síntese, porque é muita coisa que a gente tem, procurar trazer a alma desse trabalho para que você possa aplicá-la no seu dia a dia e mudar realmente de vida e no final vai depender também da sua ação a partir desse momento. Esse é o melhor curso de formação já criado pelo Instituto. Nós estamos vindo há meses trabalhando nesse curso, que são mais de 100 horas aulas, dividido em módulos, que são liberados semanalmente, ao longo de 12 semanas. O conteúdo é complementar ao que estudamos nesses 2 dias, nós vamos aprofundar muito em muita coisa, e principalmente muitos casos clínicos, muita troca em grupos, e vocês vão ter uma nova forma de olhar a medicina. Nesses módulos, nós vamos abordar as temáticas abaixo, separadas por módulos. Não se preocupar agora em tirar um print dessa tela, nós vamos disponibilizar agora no chat o programa completo do curso de formação de médicos Biofal, para você ter isso, olhar com calma. Reparem que começaremos por conceitos básicos. Reparem aí, quando vocês forem olhando o programa, seguido de prescrição, segunda prescrição, estudo de caso dos médicos, toda a parte científica, toda a parte da física quântica, toda a parte das antigas tradições, de onde veio, linda história, vocês vão fazer um tecido de tudo isso. Ou seja, durante o próprio curso, você já estará prescrevendo
e se tornará totalmente habilitado dentro dessa nova medicina. E o melhor, sabe qual é o melhor? Você não estará sozinho. Isso é o mais lindo desse grupo. Os médicos associados do Instituto Biofal contam com uma rede de apoio, um grupo de estudo de casos clínicos, médicos experientes de todas as especialidades que dão auxílio, full time no Zap, se você tem um caso, tem sempre alguém à noite lá que você pode discutir o caso, e as pessoas têm sempre assistência de mentores, e é muito lindo isso. Então, aqui, gente, não é um lugar de competição, é um lugar de multiplicação de idealistas, né? Pessoas que estão acreditando nesse novo tempo e de que esse processo tem que começar em cada um de nós, principalmente no corpo médico mundial. O site do Instituto recebe 4.000 visitas por mês de pessoas interessadas em marcar uma consulta, e nós precisamos de muito mais médicos de todas as especialidades para multiplicar esse trabalho. E é isso que eu queria falar para vocês, deixar aqui meu abraço, esperando encontrar vocês nos cursos, a gente dar um abraço e passar toda a minha experiência para vocês, de toda essa viagem que a gente fez ao longo desses anos de muita luz na nossa vida. Agora, eu vou dar lugar para uma pessoa muito querida, a Gisele, que é nossa especialista em educação online e que vai contar um pouco mais desse curso para vocês. Obrigada a todos pela atenção. Boa noite. Gisele, querida, bem-vinda. Olá, boa noite. Eu sou Gisele, eu sou especialista em educação online e estou responsável pelo curso de formação de médicos Biofal. Gostaria de conversar com vocês sobre essa estrutura deste curso. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estamos oferecendo muito mais que um curso. Nós estamos oferecendo uma formação de mais de 130 horas que foi cuidadosamente estruturada. Na nossa formação, nós temos 2 objetivos. O primeiro, que você conheça profundamente a metodologia Biofal. Toda a base científica, todo o processo de certificação no Anvisa, o medicamento Arqueus. E o nosso segundo grande objetivo é que você domine a prescrição do Biofal e que você se torne, de verdade, um médico Biofal. Você pode estar se perguntando como que vai conseguir fazer isso, como que nós vamos conseguir fazer isso tudo. Bom, deixa eu explicar um pouquinho para vocês como que esse curso foi estruturado. O curso foi estruturado e desenvolvido para durar 12 semanas. Semanalmente, um módulo será liberado. Cada módulo ele é composto de videoaulas, que essas videoaulas elas têm uma duração de mais ou menos 30 minutos cada, para que você possa segmentar o seu conhecimento no seu tempo e no seu espaço. Além dessas videoaulas, toda semana você vai receber uma apostila para aprofundar o seu conhecimento. E uma grande novidade, aulas ao vivo, é isso mesmo, você vai ter aula ao vivo, todas as quintas-feiras, com a doutora Miriam e com um grupo de médicos que irão debater e aprofundar a prática do Biofal. Mas não se preocupe, se você não puder assistir às aulas na quinta-feira, elas ficarão gravadas, mas a gente quer que você participe dessas aulas. Durante o curso, você vai ser incluído em um grupo onde teremos médicos na função de tutores que irão tirar dúvidas. Os nossos tutores são médicos Biofals que vão dividir a sua experiência. Será uma verdadeira mentoria. E para encerrar, eu gostaria de dizer que nossa formação não é um curso da Hotmart, não é aquele curso que você compra e tem lá os vídeos. Nós temos uma missão maior, nós temos uma missão de propagar a medicina da Biofal, e por isso nós temos uma plataforma própria, porque nós entendemos que a Biofal é uma medicina para um mundo novo, e esse mundo novo, que adoece cada vez mais, já chegou. Eu espero encontrar você no curso de formação de médicos Biofal.
E eu vou te chamar aqui agora uma outra pessoa para dar um recado muito importante. Eline. Obrigada, Gisele. Olá, pessoal, voltando mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom ouvir os resultados da medicina biofal e tudo que ela entrega para os seus médicos e pacientes. Bom, vou falar agora com vocês sobre a inscrição do curso de formação. Para fazer o curso de formação, basta você acessar o nosso site, na página do curso, para os médicos, e a gente está liberando agora no chat o link de acesso para vocês, tá? Para esse lançamento, estamos com uma super promoção. Lembra que a gente falou que esse curso ele tinha 30 horas e passou para 100? Então, a gente manteve o preço antigo, o preço do curso de 30 horas, mas essa vai ser a última turma que a gente vai conseguir manter esse valor, tá? Então, é a última oportunidade com esse valor reduzido. Mesmo que você não possa fazer esse curso agora, eu sugiro que você faça a sua inscrição logo, mesmo que você vai entrar na turma do ano que vem, que começa em março. A turma desse ano começa em setembro, tá? Setembro a novembro. Bom, qual é a nossa promoção de lançamento? O curso, ele está saindo por R$ 5.950, mas no lançamento a gente está dando R$ 2.000 de desconto, apenas para os médicos que comprarem no primeiro lote. Então é isso, pessoal. Se você está chegando, se você é um médico, ou é associado já conhece toda a nossa história, tudo que a gente quer aqui é te manter sempre atualizado e próspero. Então, eu estou deixando agora aqui a tela, por mais alguns minutos, com o endereço do nosso site, e tudo que você precisa é entrar, acessar e se matricular. E se você tiver alguma dúvida, a gente tem a nossa equipe aqui do comercial, comandada pelo Vitor, e nas próximas horas ele vai estar lá disponível para tirar dúvidas, esclarecimentos, e trazer vocês para pertinho da gente, que é o que a gente quer. Então é isso, espero que essa aula tenha respondido a todas as perguntas. Se por acaso não respondeu, pode mandar para a gente vai responder com muito carinho. Lembrando que até sexta-feira o retorno de quem preencheu o questionário vai ser enviado. E eu queria deixar aqui um grande abraço. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Beijo grande, até breve.